Boa noite. Vamos arrumar essa luz aqui. Tá com essa luz. Muita luz. Vamos ver se eu coloco aqui, fica melhor. Não. Ó, a Jaque já tá online. Vamos dar pra cá. Ô, Jaque, vou te chamar. Faremos o nosso encontro com a doutora Jaqueline. Hoje, super especial. Jaque, me aceita. Ei, Aline! Oi, oi, oi! Acho que a Jaque tá... Deixa eu ver o que ela tá falando aqui. Deixa eu mandar de novo. Jaque, você me aceita, meu amor? Ei, Leila! Boa noite! Oi, Jaque! Eu te mandei um convite para você participar. Daí você aceita meu convite. Ó, tá aguardando a doutora Jaqueline. Acho que vai. Acho que vai conectar agora. Tá conectando. Será que vai? Oi, 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 oi. Boa noite a todos. Bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Jaque, você tá por aqui? Oi, não, Oi, oi, não tô vendo o teu vídeo. Você tá me vendo no seu vídeo? Ei, Jaque, ainda tá conectando. Será que você tá com internet? Nós faremos uma live super especial com a Jaque. Eu acho que ela saiu. Eu vou convidá-la de novo. Não, ela saiu mesmo. Acho que ela vai entrar. Nós faremos uma live super especial. A Jaque eu conheço há muitos anos. Ela... mas eu te chamei de novo, meu amor. A Jaque teve uma época que ela era uma cliente muito especial. Aí ela... Oi, Aline! Jaque! Oi, tudo bem? Oi, tava contando o quanto você é especial para mim, para minha Ah, obrigada. família. Isso eu não escutei. Ei, Tava Jaque! travando. Ah, Tava travando, agora deu certo, né? Eu tô te ouvindo bem. sim, sim. Tá, e muito grata pela tua disponibilidade depois do dia inteiro, né, trabalhando e ficar aqui com a gente com esse tempinho aqui para esclarecer algumas coisas para as famílias que nos acompanham. Então, agradeço muito mesmo a tua disponibilidade e teu carinho. Obrigada. E ó, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, então se eu gaguejar um pouco aqui, ó, já sabem, né? Mas você é tão anja, tão linda que não tem como dar errado. Ô, Jaque, então a gente Tá bom. separou Oi. basicamente 3 temas, né, para a gente trabalhar hoje à noite, que é o acidente. A Sim, gente vai começar falando de acidente doméstico para bebês, crianças, adolescentes, né, essa prevenção, um pouco da rotina e o lado bom também da gente estar vivendo essa, fica mais guardado assim com a família, né? Então a gente pode começar a falar sobre os acidentes, porque a gente está mais tempo em casa, os cuidados têm que aumentar muito mais. Eu estou vendo, vem mães para mim que, ai, minha criança caiu disso, machucou daquilo e passou a faca não sei onde, porque é muito tempo em casa, a criança com a criatividade, ela vai arrumando novas maneiras de se machucar. Então, sim. conta pra gente, pediatra maravilhosa, o que que a gente faz para proteger, né, prevenir aqui o nosso lar? Não, e até é bem interessante essa questão de prevenção dos acidentes,
Porque hoje, cada vez mais, a gente fala da medicina preventiva, né? Então, não é só a prevenção, né? A gente sabe que cada vez mais medicina não é tratar a doença, né? Mas é tratar a pessoa como um todo. E a gente evitar doenças. Então, agora com o isolamento social, quer-se evitar um vírus, né? Mas a maioria das causas de morte nas crianças são acidentes domésticos, né? Então, é muito importante falar sobre isso, porque se você pegar todas as doenças infantis, né, todas as complicações, doenças mais graves, enfim, o maior número de óbitos nas crianças é por acidente doméstico, né? E isso a gente consegue, com medidas simples, prevenir, consegue evitar, né? Então, a prevenção é algo que tem que cada vez mais as pessoas tomarem consciência e cada vez mais buscar informação mesmo. Tem duas coisas acontecendo com o isolamento social. As crianças estão mais em casa, então não tem aqueles amiguinhos. Ela vai acabar convivendo mais com ela e com o irmão, já que a mãe continua trabalhando e a vida continua acontecendo. Então, é prevenção de não ocorrer o acidente. E outro problema é que se ele sofrer um acidente, ele vai para o hospital, que é o lugar que ele menos deveria ir agora. Sim, sim. Por isso que até a gente fala do pessoalzinho de doença, né, que tem algum problema, cardiopatia, problema respiratório, agora todo cuidado, eu prefiro pecar pelo excesso, né? Todo cuidado é pouco, tá? Mas aí para falar das crianças, eu separei para ficar um pouquinho mais fácil, porque eu sei que vai ter gente que está assistindo, desde bebezinho, como, né, os maiores e até os adolescentes. Então, eu separei por faixa etária, assim, para explicar, tá? A questão dos acidentes. Então, como eles estão mais em casa, não tem os amiguinhos, a gente tem que entender que criança, ela é muito curiosa, ela vai querer explorar a casa toda, né? E a gente tem que entender qual que é a fase de desenvolvimento dessa criança. Então, dependendo da idade dela, vai ter aquela prevenção que a gente fala que é passiva, que é só o adulto ali próximo, como depois a gente vai ter as prevenções ativas, que daí um exemplo é o capacete, por exemplo, da criança na hora de andar de bicicleta, né? Então, existem duas maneiras de proteção, tá? Do bebezinho, para eu começar então. O bebê, ele precisa sempre de um cuidador, tá? Então, a gente sabe que tem as limitações, ele também tem as limitações de movimento, mas ele é totalmente dependente do cuidador. E a maioria dos acidentes com bebês é por descuido, é por desatenção. Então, hoje, uma coisa bem importante para a gente estar frisando com os pais é até a questão da tela do celular. Às vezes os pais eles param um pouquinho mais, né, para ver uma mensagem e tudo mais, e é onde acontecem os acidentes, né? É lógico que a gente não pode se privar da nossa vida, não é isso. Mas tem que entender que o bebê precisa muito da atenção e como cada vez mais. Até a gente brinca que hoje o celular faz parte é um órgão do corpo, né? Porque todo mundo vive com um. Então, cada vez mais tem que ficar atento com essa questão também, tá? A questão, né, de queimadura nos bebês. Aí isso é mais por água de banho, é mais por a questão, né, da temperatura. Às vezes a gente sabe que o ideal é, né, amamentar no peito, mas às vezes tem que entrar com leite, né? Então a temperatura da mamadeira, a gente evita sempre que a mãe está manuseando alguma coisa na cozinha com o bebê no colo. A questão de traumas, né? A gente fala até com aqueles enfeitinhos, os móveis em cima do berço, né? Você cuidar para ver se aquilo não cai em cima da criança. Se tem outra criança em casa, né? Irmãozinho, eu quero muito pegar o bebê no colo. Como que a gente faz? Pode sim pegar no colo, a gente pode ensinar, orientar, mas sempre com o adulto segurando junto, né? Então, sempre ter esse cuidado e nunca deixar uma criança, né, sendo cuidada por outra criança, né? A gente sabe que tem algumas famílias, mães que precisam ir trabalhar e deixa, às vezes, né, uma criança de 10, 12 anos cuidando do irmãozinho de 3. E eles não têm consciência do perigo, né? Então, isso é uma das situações que a gente tem bastante acidente no Brasil também, tá?
A questão de queda do bebê, então cuidar com o local onde o bebê tá, né? Sempre amarradinho, mesmo que é pequenininho, ainda não se mexa tanto, mas sempre amarradinho na cadeirinha ou né, no Moisés dele ali e tudo mais. E a questão de aspiração. Então, já me perguntaram várias vezes, qual que é a melhor posição do bebê dormir? É sempre com a barriguinha para cima, né? A gente ainda no comecinho deixa o bebê, né, no mesmo quarto que o pai e com a mãe, nunca na cama junto com o pai e com a mãe. Ele ainda não rola, mas a gente pode bater o braço e tudo mais, né? Mas a gente fala, se acontecer do bebê dar uma afogadinha, alguma coisa assim, a mãe vai conseguir escutar e acudir a tempo, né? O que não pode o bebê estar de lado ou de bruço, que daí ele pode se sufocar com o peso da cabecinha, né? Que esses são alguns cuidados principais dos bebês bem pequenininhos, tá? Tá, e a gente não vai ter tempo de mostrar isso nessa live, mas seria o ideal que a mãe que tem o bebê aprendesse em algum site ou fizesse um curso de primeiros socorros hoje online, para ela poder pelo menos ter a segurança se acontecer uma obstrução de vias aéreas, né, uma obstrução da criança, do que ela ainda ter que sair correndo para um hospital com essa criança. É uma manobra tão simples que ela pode Sim. aprender, né, já que dentro de um curso de primeiros socorros mesmo, o mínimo, né? Aí hoje a gente fala, aproveita a internet para acrescentar coisa boa, né? Então tem até simulações com bonecos que eles mostram como que você vira o bonequinho no teu colo, né? Como é o jeito de dar o tapa, qual que é o movimento que você faz. Então você consegue, sim, aprender esses primeiros socorros. E isso não é só para o bebê, né? Até para a criança que afogou mais velha, ou caso de uma alergia, né? Como que é o atendimento inicial, A né? manobra de Heimlich não ocupa espaço, né? Melhor aprender, né? Ó, a Lu a Lu é uma cliente nossa, uma amada, uma amiga. Ela tá com uma bebê e ela tem uma criança em casa, né? De pequena, deve estar com 5, né, Lu? A tua mais velha. E aqui ela pergunta, dormir de lado, então a bebê recém-nascida? Não, né? Não, e eu falo recém-nascido até 4 meses, tá? Depois daí tem outros, né, movimentos da criança, Aqui porque é de ela 6 vai aprender anos. a girar. A Lu tá falando. Isso. A bebê de 18 dias e uma criança de 6 anos. Então, A de 18 dias, ela não tem força para ela movimentar o corpo dela, né? Então ela não consegue, tipo, fazer o movimento de defesa. Diferente da de 6 anos, que se cair, afogar, bater a cabeça no berço, na cama, né? Ela vai conseguir sinalizar e se proteger, tá? e ficar atenta daí com o primeiro movimento ali da nossa live, que é não deixar, às vezes, ela brincar de boneca com a bebê de 18 dias, né? Com certeza, daí sempre tá junto, tá? Porque daí não é só questão de pegar no colo, tem outras inúmeras situações que o irmãozinho, às vezes de 4 aninhos, por exemplo, aí nesse caso 6 anos, ela não tem noção. Então, ela tá comendo uma bala, alguma coisa assim, né? Ah, vou pôr na boquinha do irmão, né? Que pode causar sufocamento. Às vezes ela quer brincar só e joga bolinha, mas isso pode levar a um trauma, né? Um ferimento. Então, são várias coisas que tem que ficar atento no tempo de uma criança em casa, né? Sim. Agora você vai falar de criança mais velha, um pouquinho? Isso. Aí, aumentando um pouquinho a faixa etária, tá? Continua bebê, mas esse bebê que já sabe, né, conhecer uma mãozinha, que já sabe levar a mão para a boca, então que já sabe, que começa a querer rolar, querer se movimentar, engatinhar, né? Aí, essas crianças, você não vai conseguir mais só segurar no colo ali no bebê conforto nem no berço. Então, o primeiro passo, o berço, tá? Então, a gente tem que cuidar com a altura da grade, né? É bem importante, se você colocar o bebezinho em pé, você medir a axila do bebê, tá? Então, a grade tem que estar mais ou menos nessa altura. Não pode estar mais baixo, porque corre o risco do bebezinho se apoiar, né? E ele acabar tombando.
E o tamanho da grade também, a gente fala que é o máximo de 7 centímetros, porque às vezes o bebezinho põe a cabeça ali e pode acabar ficando preso, né? Então, esses cuidados eu sei que passa muito rápido, né? A evolução do bebê, então tem que ficar atento com a altura do berço, né? O que eu atendo bastante é a questão de quedas, né? Então, TCE acontece muito em criança. A gente tem, né, assim, ainda agradeço que a maioria dos TCE são leves. Que é o mas por traumatismo quê? crânioencefálico, mas é a batida lá da cabeça, né, na parede, é bater a cabeça. Sim, sim. Se você for olhar, né, é o tamanho da nossa cabeça com o corpo. E o tamanho da cabeça de um bebê com o corpo dele, proporcional, Pesado. né? O volume da cabeça é grande. Então, qualquer acidente com o bebê vai bater a cabeça primeiro, né? Ah, mas eu quero estimular ele a sentar. Não é sentar no sofá, não é sentar na cama, né? Não é sentar no colo do irmãozinho. É proteger, forrar o chão. Eu falo que hoje a gente tem tapetinho de EVA, um monte de coisa, né? Então, você deixar bem confortável o chão e fazer os desenvolvimentos da criança mesmo. Mas nessa faixa etária, até 1 aninho, o principal acidente são as quedas, né? E as batidas da cabeça. Então, daí tem que ficar bem atento com isso, né? Porque o primeiro lugar que bate é a cabeça mesmo, tá? Eu falei aqui também a questão de queimadura, tem que continuar cuidando, porque daí nessa faixa etária... Ô, Pode Jaque, falar. eu só queria falar para as pessoas que estão online, para elas compartilharem essa live. Tem tipo uma flechinha aqui embaixo e você pode encaminhar para algumas pessoas que têm bebês em casa e crianças. Aproveitar que a gente está ao vivo ainda, tem bastante tempo para Jaque tirar dúvidas. Daqui a pouco eu vou ler as mensagens que estamos chegando, mas compartilhe a live para que mais pessoas vejam. Todo mundo, né, quer saber de segurança, né? Ainda mais com a Jaque. Obrigada. Sim, imagina. E aí, a questão de queimaduras, né? Nessa faixa etária, daí a criança está mais curiosa. Então, ela vai querer pegar as coisas da mão dos pais, né? Então, a gente tem que cuidar muito. Não dá para ficar manuseando as coisas com as crianças junto, né? E a questão de tomadas, que daí tem que proteger, porque tem os choques elétricos, né? Que ela tudo vai na boca. Então, se tiver um fio, tiver uma extensão, até mesmo a tomada ali aberta, ela vai com a linguinha, né? Então, isso tem que tomar bastante cuidado. E uma coisa que às vezes as pessoas não param para pensar, mas quando a criança está começando a engatinhar, a gente fala que tem 2 lugares da casa que não combinam com a criança, que é a cozinha e a lavanderia. Então, se a gente tem, às vezes, eu não tenho piscina em casa para me preocupar com a piscina, mas um balde de água, apenas 2,5 centímetros no balde já pode ser o suficiente para a criança tombar com a cabecinha e acabar se afogando. Então, tem que cuidar até com esses detalhes mesmo. Tem ambientes da casa, né, escada, tudo que tem que colocar gradinha. E o ideal seria não entrar na cozinha e não entrar na lavanderia o bebê também. E a criança de 4 anos, mais ou menos, ou 3, ela pode tomar o amaciante, porque tem aquele cheirinho, tem a cor rosa, ou a cor azul. Então, também tem, né, ela ter uma intoxicação, enfim, por produto químico. Sim, sim. Tá. E aí entra, então, daí as crianças maiorzinhas, né, que aí eu falo de 1 aninho, tá? Daí aqui eu até coloquei 4 anos, que daí é a fase que daí eles aparentam ter mais autonomia, né? Mas eles não têm consciência nenhuma do perigo, né? Dos danos que isso pode causar. E daí sim entra mais a questão de intoxicação, né? A questão de dentro da cozinha. Não é só mais a queimadura com o mamar, né? Às vezes até a questão da chupeta, que você vai esterilizar a água quente. Às vezes o cabo da panela que ela pode puxar, então a gente fala, deixa sempre o fogão usando as bocas mais do fundo, né? Quando você vai fazer coisa mais quente. A questão do forno, eu já tenho história de criança que entrou dentro do forno da cozinha, né? Então, a máquina de lavar, que às vezes
né, acaba entrando dentro. Isso é um perigo. A máquina é também, né, um outro lugar bem crítico da casa. Então tem que ficar atento com isso. Aí, atento, continua a questão de queda, tá? Continua a questão daí, nesse caso, se tiver a piscina, que aí às vezes você vai deixar a criança brincar um pouquinho mais no quintal. Tem que tomar consciência que piscina para criança, independente da idade que ela tem, independente se ela sabe nadar ou não, se ela tá de boia, salva-vidas, colete, enfim, sempre tem que ter um adulto junto. Sempre, né? Não dá para deixar a criança brincando, mesmo você, ai, tô mais tranquilo porque ela já sabe se defender. Não, mesmo com todos os equipamentos, né, rio, praia, tudo tem que ter algum adulto sempre supervisionando, né? E Tá? também eu me lembrei da minha época lá de ambulância, de uma criança que nós fomos buscar e ela tinha tombado dentro da privada. Foi bem interessante, porque ela teve todo um trauma em face e ela estava afogada ainda quando a gente chegou. E até a gente e teve todo o procedimento e tal, e entregamos ela viva. Mas o fato é, o banheiro também é importante, porque a criança tem a cabeça muito grande, quando ela tomba, ela entra dentro, que tem muita água dentro da privada, e toda a contaminação, né, daquela água, fora o trauma de face. E a questão do piso, né? Geralmente o piso do banheiro é mais escorregadio, se fica molhado, né? Que tem todos esses cuidados também. E a gente vê bastante história, né? Ai, a criança jogou o celular na privada, ai, jogou o rolo de papel higiênico. Aí todo mundo dá aquela risada, mas podia ser a cabeça, né? Então, eles vão até o banheiro e eles adoram ver o vaso sanitário também, né? Sim. Ai. Ai, quem não tava com medo agora tá ficando. Agora tá ficando com medo. Tá bom. Ó, tem um monte de gente aqui te dando oi, Jaque, dizendo que as crianças estão assistindo junto com a mamãe. E ser mamãe é assim, né? Um olho aqui, outro lá, outro lá. Os meus estão aqui também, mas eu ainda tô com a babá. E aí, ótimo, né? Porque ela tá cuidando, mas senão eles iam estar aqui grudadinho também comigo. Tá bom. Mas para a gente observar que tem vários, né, locais que pode ser perigoso, mas que tem como a gente, né, tomar algumas medidas de proteção e ficar seguro dentro de casa, né? A questão que eu não falei aqui das telas. Janela, pôr a tela de segurança, isso é bem importante, né? Também. E já que a gente estava falando de quedas, eu acho bem interessante colocar aqui a questão de quando a criança está aprendendo a andar, o uso do andador. Ele é proibido na pediatria, tá? Por quê? Ele prejudica, assim, o desenvolvimento da criança, né? Essa evolução dela aprender a andar. E é o maior causador de TCE, né? Então, se a criança tá no andador, qualquer tombadinha, às vezes um tapetinho, um degrau da cozinha, qualquer coisa que ela esbarra ali, ela vai tombar e aí o impacto com a cabeça vai ser maior. Então, é por isso que a gente pede na pediatria, por favor, né? Não compre. Se você ganhar, você, né? Tipo, dá um jeitinho de desfazer daquilo e não passe para frente. Não é porque você não vai usar no teu filho que você vai deixar o filho do vizinho usar, né? Então, cuidar com essas coisas também, tá? Tá. Tá ótimo. Os meus não usaram, né? Então, a gente nem chegou a ganhar. Não sei nem se vende mais isso, mas se alguém ganhar de algum lugar, não usa, né? Infelizmente vendem, infelizmente. Mas aí só para afirmar o porquê que a gente não gosta de usar. Tá. Além da aprender, né, a andar, tem a questão do TCE também, que é o trauma da cabeça, Sim. tá? Tá bom. Uma coisa importante que eu não falei, do carro, tá? Aqui a gente não tá dentro de casa, mas a maioria das pessoas acabam se locomovendo. Então, o bebê tem que andar na cadeirinha dele, sempre a gente vai calcular ali a idade, o peso ou a altura. Tem alguns bebês que vão mudando né, de nível da cadeirinha, porque crescem mais que outros, mas a gente pode classificar também pela idade, o peso ou a altura. A gente pede muita atenção, né? Se o bebê tá de costas ali para a mãe, quando é bem pequenininho, que é o correto, ele estiver chorando,
pare o carro e só depois em local seguro que você vai acudir o bebê, né? Então, para você tomar aquele cuidado de às vezes só rapidinho, isso pode ser motivo de acidente, né? Então, todo condutor ele tem que saber que ele, né, as normas de trânsito e que ele está botando a vida dele de outras pessoas. Depois que vai mudando a cadeirinha, então passou a criança aí de frente, né? Virado na direção dos passageiros. Sempre o cinto, né? De 3 pontas é o ideal. Então você a cuidar com a altura e o peso da criança. Geralmente, quando ele tá com 7 aninhos, dá para fazer aquele espuminha, o buster lá que a gente fala que é o elevador, né? Só o suficiente continuar com o cinto. Então, não dá pra gente pegar e colocar o bebê no nosso colo e achar que a gente vai segurar, que a gente vai estar protegendo o bebê, né? Porque na hora do impacto não vai estar, tá? Até eu tenho uma cena bem dramática em relação a isso, mas meus pais estavam vindo, né, de Ponta Grossa para Curitiba e tinha um carro na direção contrária. E aí passou um carro na frente do carro, né, bateu, e assim, a cadeirinha acabou voando, né, com o bebê, quebrou o vidro e o bebê saiu engatinhando e meus pais que acudiram. Tipo, e se não fosse a cadeirinha, né? Então a cadeirinha salvou a vida do bebê. Os pais também ficaram bem, ficou todo mundo bem. Mas mesmo voando de dentro do carro, a criança não aconteceu nada. Então é bem importante todas essas medidas de segurança dentro do carro também, É, né? E essa questão de atenção. e assim, a gente pode até pensar que a criança vai estar segura aqui, mas eu esmago a criança caso eu sofra um acidente. Ela é que vai me proteger, eu tô usando ela, né? A criança tá aqui, ó, eu tô pegando 3 bebês já, os trigêmeos. Eu esmago a criança. Se bater, é muito pior, né? Do que achar que pode acontecer alguma coisa e não conseguir socorrer a criança. Porque eu converso com algumas mães, conversava até quando eu dava aula de primeiros socorros, mas era a sensação de que se a criança fosse se afogar, ela estava vendo. Se a criança precisasse de alguma coisa, ela estava vendo. Mas não tem sentido, né? O risco é maior. Foge do controle. Sim. E até falando de risco, né? A gente sabe, os pais, eles vão educar as crianças, eles vão aprender, até eu falo do chorinho do bebê, mãe, calma que, né, você vai ver que vai chegar uma hora que você vai saber diferenciar por que o bebê tá chorando, né? Isso tem uma energia por trás. E aí você pegar e falar assim, tá, a gente vai acertar errando, certo? Mas não negligenciar, não usar isso como uma desculpa, né? Mas eu também sou humano, posso errar. Não, tem algumas coisas que dá pra gente prevenir, né? Tem muitas coisas que a gente pode cuidar e pode evitar. No mínimo, erre aquilo que é novo. Porque aquilo que já está falado que não é para fazer, não erre, né? Vamos errar coisas novas. Detalhes, né, da educação, criatividade, mas não na segurança. Tá bom. Sim, a segurança ela é meio desenhada, né? Aí, nessas criancinhas, que daí elas já estão maiores, né? Que nem os teus meninos aí. Outras coisas que a gente tem que cuidar, né? Bem importante. A questão de atropelamento, tá? Os maiores atropelamentos das crianças é perto de casa ou perto da escola. Então, são locais que elas já estão acostumadas. Por que que isso ocorre? Porque a criança ela não tem aquele senso de perigo, né? Então, ela não tem o senso da distância, da velocidade dos carros, às vezes acha que vai dar tempo, né? Então, tem que ficar atento, porque daí eu peço mesmo, até 12 anos é ideal que esteja um adulto sempre por perto, né? Até nessa questão aqui em Curitiba, a gente sabe que tem os tubos de ônibus e outras coisas que, né, que geram muita informação e isso pode atrapalhar a questão da criança com um senso, né, de perigo mesmo, tá? Então, atropelamento é uma coisa bem importante nessas crianças que estão nessa faixa etária quase adolescente, né, de criança um pouquinho maior. A questão dos brinquedos. A gente tem que cuidar. Posso Bicicleta. só falar do atropelamento?
É assim, ó, eu vou dar uma dica que eu uso aqui, até porque eu também tive a fase de atender criança atropelada dentro de casa, na garagem. Sim, Então, a criança vê que você está chegando, ela quer ir até você. O que que eu falo para os meus? Eu estou entrando, não vem, eu peço para sair, saia de perto da porta. Nem chega na porta, porque a hora que eles veem a mãe, que é a coisa que eu acho que eles mais amam, né, que eles amam ver, eles correm. E às vezes eu não consigo ver, porque eles são pequenos. E aí tem muito atropelamento dentro da garagem. Então uma dica é: avisa para a criança, mesmo que você fale todos os dias, 2 vezes por dia, 3, 4, quantas vezes? Não venha porque a mamãe está tirando o carro. É um excesso que não importa se os outros estão achando que isso é um excesso ou não. Mas é uma segurança, né, Jaque? sim, e também, né, não é porque, se acontecer da criança, né, se bater alguma coisa, né, lógico que do atropelamento, não nesse sentido, né, mas levar um susto. Não é porque levou um susto, uma vez que ela não vai fazer novamente, né, então, a criança você tem que, é questão de repetir, 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 mas também tomar os outros cuidados, né, então, se tiver outro cuidador, converse com outro cuidador. Espera eu entrar para depois você abrir a porta, né? Tem às vezes uma gradinha que a criança não consegue abrir. Eu já vi vários bebês pequenos colocar a mão na roda do carro, mesmo ele estacionado, mas a roda é quente. E daí pode se queimar a mãozinha, né? Então, tipo, lógico, garagem não é lugar para brincar também, Não né? é, e tem criança que se esconde embaixo. Tem criança que dorme embaixo do carro. Você fala, não, é impossível. Qualquer um que tenha criança de 1 ano e meio sabe, a criança meio que vai desmaiando de cansaço, ela dorme em qualquer lugar. Ela pode dormir embaixo do carro brincando. Então, nossa, é muito cuidado, né? É uma atenção plena mesmo. Sim. E aí, vou na parte dos brinquedos, né? Ah, Bicicleta, skate, né? Tricíclico. Hoje a gente tem bastante dos patinetes da vida aí, né? Sempre tem que ver a recomendação da idade, a questão do peso, né? Se o brinquedo for muito pesado para a criança, né? Ela não vai saber manusear. Se ele tomba com muita frequência, né? Tem que tomar atenção com todos esses cuidados, não dá para pegar esses patinetes da rua e a gente deixar uma criança pequena querer brincar. Tem que ver a recomendação certinha. E fora capacete, tornozeleira, joelheira, né? Tudo que for possível a gente colocar com segurança. Eles estão se descobrindo, eles, né, o senso deles de medo também é diferente do nosso, né? Então tem que proteger ao máximo. Aí eu também tinha até esquecido de uma coisa, dos brinquedos. Além desses brinquedos mais radicais, tem os brinquedos pequenininhos também, né? Que aí você tem que ver o material, continua vendo a questão se tem pecinha pequena ou não, né? Se é muito macio, tóxico, né? A questão de outras coisas que a gente tem que avaliar sempre, né? o de engolir, né? Os brinquedos. E também agora nessa fase em casa é muito legal montar os seus próprios brinquedos com maisena, com gelatina. Gente, dá para fazer muita coisa, né? Com trigo, água, gelatina e nossa, dá para criar. E o risco é menor, né? Sem criar aqueles brinquedos tóxicos, né? Que a gente vê bastante criança brincando de slime. Isso também é bem perigoso, né? De comer, de colocar no outro, de colocar dentro do ouvido, nariz, quando tem irmão afia irmão, né? Ó, tá E ó, dizendo que eles maisena é botam legal. tudo que você imaginar, eles colocam nos orifícios. Então, a gente tira de tudo, de Tira. tudo. E aqui a gente fez, por exemplo, ele falou ó, que a maisena é legal, a gente comeu pipoca, daí sobrou um pouquinho da pipoca que a gente não quis, a gente fez cabelo, montamos um boneco com um pouquinho de cabelo de pipoca e tal. É uma coisa que o custo é bem baixo, a gente usa a criatividade todo dia, e não tem problema se ele engolir uma pipoca, né?
Sim, Tá tudo depende da certo. idade, né? Ah, não, 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 mas estou falando dos meus, né? De 4, de 6 e 8. Tá bom. Sim, mas e assim, a criatividade mesmo, né? A gente brincar com algumas coisas. Eu sei que tem o papel importante, até mesmo a gente fala da alimentação, não brinca com o alimento. Mas, poxa, tá um dia quente. Você quer ensinar a cor, o sabor das frutas para a criança. Você fazer um geladinho natural em casa com teu filho, que você faz ele manusear, que ele escolhe o verdinho, escolhe o roxinho, escolhe o vermelho. Tudo isso, né? Você não está fazendo sempre. Mas eu pedi agora bastante para as crianças desenharem para mim, porque eu acho que desenho é uma coisa que é universal, né? Que nunca vai perder. E é interessante para a gente avaliar como que está o emocional da criança, né? Então, eu pedi no caso para desenhar o corona, mas a gente pode desenhar outras coisas. Desenha a família, desenha o que a mamãe é para você, o que o papai é para você, né? Desenha o que a tua casa é para você. E isso é bem bacana de fazer com a criança. Ah, vamos colocar vídeos então de aula de dança. Aí a gente põe alguma coisa lá para estimular eles se mexerem, né? Lembra das brincadeiras, nossa, lá bambolê, pular corda. Sei que quem mora em apartamento vai odiar isso, né? Mas tem algumas brincadeiras antigas que dá para manter e eles vão se divertir da mesma forma, né? E a gente vai se divertir junto. Que a gente também tem aquela, né, questão de lembrar dos nossos tempos. Isso é gostoso. Nossa, é muito bom. Ó, tem uma mãe aqui, a Ângela, dizendo que levou um susto porque a filha colocou uma pedrinha no nariz quando tinha 3 anos. Ah, mas isso pode acontecer mesmo. Tem que cuidar. Isso é aquele tal do cuidado lá que eu falei que a gente, mesmo 100% em cima lá, né, pode acontecer. E daí, nesse caso, a mãe não pode se culpar também, né? Não existe aquele sentimento de culpa. Se ela estava lá acolhendo a criança e foi, né, um fato eventual, né? Tem todo esse caminho também para ser observado, né? É. É. Um trabalho diário, né? Ser mãe. Tá bom. Agora, Sim, é importante, ó, a gente pegar, conversar com a criança, né? Aí você explicar o irmãozinho, olha, tem um bebezinho aqui, como que pega, como que cuida. Isso tem que ser todo dia, né? Ah, do adolescente, fala do autocuidado, fala da questão da autoestima, fala dos riscos que eles estão expostos fora de casa, né? É lógico que tem as medidas que nem eu falei, as passivas e as ativas, mas essa conversa é fundamental, né? É uma coisa que a gente fica muito preocupado com os adolescentes é como eles são influenciados pelo meio, né? Como eles são influenciados pelo grupo. Então, um grupinho de amigos, grupo de amigos do adolescente que mais tem risco de afogamento em mar e piscina. É o grupo de adolescentes na escola que tem aquelas brincadeiras, né? de Que eles podem acabar tombo. isso, e entrando, acha que aquilo é bonito e tal. Então, se ele não tiver uma base, se ele não tiver essa conversa, né, não vai ser depois de formado que a gente vai conseguir mudar tudo isso, né? É bem importante. E por isso que eu tenho o friso do desenho. É bem importante para você conhecer teu filho, conhecer os valores que você está passando desde pequenininho, né? Tem muita coisa ali do. Você está falando do adolescente já, né? Do acidente de adolescente? Também. Mas com o adolescente, a idade sistêmica, que também me falaram aqui da constelação, né? A idade sistêmica de 7 a 14, que é essa adolescência no sistema, normalmente ele se revolta contra a família, se revolta contra a mãe, se revolta contra o pai, porque ele quer ir além daquela repetição, né? Então, nessa revolta, tem um adolescente que pega o carro, que bebe escondido, que está tomando álcool. Olha, é muito dobrado o contato, porque ele é livre, né, para sair de casa. Você não consegue trancar o adolescente o dia inteiro. Ele está na escola, ele pode pular o muro, ele pode sair, na verdade, ele é livre. Então, E E aí por tem isso que. a orientação, né? A conversa, por isso essa questão de, né, de você ter
íntimo maior, né? Porque que ele vai passar por alterações hormonais, que ele vai passar por. Até eu falo, ó, o adolescente ele não consegue ver que o que ele quer falar não está escrito na testa. Então, se ele não fala o que ele quer, a gente não vai conseguir decifrar. E eles têm esse tempo diferente da gente, né? Então, é isso que os pais também têm que entender. Ele precisa do espaço dele, ele precisa ser respeitado, mas ele ainda não tem essa autonomia, né, para as consequências dos fatos em si, né? Dependendo da idade, por exemplo, aqui, ó, de 12 anos, né, que já tá entrando nessa faixa. Não tem como ter responsabilidade disso, né? Ele não é responsável, ele não consegue se comunicar e também os pais podem estar cansados, ainda querendo impor. Porque os meus aqui, eles obedecem regras. Você vai dormir entre 20, 30 e 21. Quer, não quer, vai dormir do mesmo jeito. Quando a criança vai crescendo, ela vai tendo mais liberdade, eu não consigo impor isso. Eu não vou conseguir impor que a criança, adolescente, né? Que o adolescente durma 20 e 30. Então, o diálogo é maior, né? Eu acho que todo adolescente tem que ter uma terapeuta de plantão, uma sessão por semana, porque daí esvazia e a família fica bem. É a mãe e o adolescente, né? Em processo terapêutico, né, Jaque? Porque muita... Mas eu vejo isso também em criança, tá? Até me conta da tua experiência em consultório. Às vezes é a mãe que está criando a doença. Ah, sim. Eu falo que até os 7 aninhos, a maioria das doenças da criança não são da criança, né? É da família, né? É uma coisa que é importante saber. A criança é muito sensitiva, então desde a barriga da mãe ela tá absorvendo tudo, ela repete alguns padrões. Geralmente criança ansiosa tem pais ansiosos, né? É uma questão da família, tá? Uma coisa que agora os pais têm que entender. Independente de você estar junto ou não lá no relacionamento, você precisou desse relacionamento para criar esse serzinho que é o teu filho, né? Se fosse com outro cara, com outra mulher, seria uma criança totalmente diferente. Então já é difícil da gente educar com os dois pais juntos em casa. Imagina como tá separado, né? Então tem muitas coisas que eu falo, combinado não sai caro. Senta, combina como que vai ser essa questão da educação, dos valores e tudo mais direitinho, e sempre bota, quando você tá, ai, bravo, chateado com a pessoa, irritado, qualquer outra coisa, lembra, você precisou daquela pessoa para ter teu filho. E eu sei que as maiorias das pessoas que estão assistindo a gente é porque elas querem fazer o melhor pro teu filho, elas prezam isso, né? Então esse exercício, a criança é sensitiva, ela tá observando tudo isso. Então, a gente mostrar para eles, né, o que a gente tem de valor e o que é da questão da família mesmo em si, né? Não adianta você querer mudar teu filho se você não mudar você primeiro, né? Então, essa parte de sentimento, de emoção, às vezes, a criança não come bem, vai ver a família inteira não come bem. Ah, a criança não consegue dormir, né? Quem tem sono em casa? Ah, eu nunca dormi. Às vezes eles falam, eu quando era pequena era igualzinho. Mas às vezes é alguma coisa que já está carregando lá de trás, né? Que tem que ser trabalhado. E a gente não precisa sofrer. Se você pedir ajuda, você não precisa ficar sofrendo, não precisa achar que isso é normal. Não, não é normal. A gente pode trabalhar tudo isso, né? Tem muitos profissionais, muita gente boa que pode auxiliar, a família pode procurar ajuda. Assim, o adolescente, quantos adolescentes cometem suicídio simplesmente porque eles não conseguem entender o papel dele dentro da família? Eles não têm espaço. Eles estão trancados, qualquer coisa que aconteça no meio externo, que é uma namorada terminar, ou o menino não quis sair com ela comete suicídio. E isso tá lá no início da adolescência. Às vezes ele não vai sofrer um acidente ali de pegar um carro, mas ele vai cometer suicídio dentro de casa, que também é um acidente. Eu também podia prevenir isso. É uma tragédia que é também controlada pelo homem. Não veio do além, né? A gente pode fazer muita coisa por todos, né? Já aqui dentro
dentro da nossa Sim, casa. dessa questão de sistema. Sim. Ó, a nossa casa, se a gente for comparar a escola, tá? A escola, eles seguem os padrões de rotina direitinho. Então, a nossa casa tem que ser a nossa principal escola. E os pais têm que ser os principais professores. Não tem como a gente pegar e botar isso na mão de outra pessoa, né? Então, tipo, focar nisso. Focar na questão da energia desde quando nasce, focar na questão da questão da parte preventiva, então não falo aqui só de acidentes, mas de prevenção como um todo. Nessa questão de valores de relacionamentos, né? De você cada um ter o seu espaço, de você ser ouvido. A questão de trabalhar, às vezes a mãe, eu não consigo falar não para a criança, o bebezinho. Isso tudo pode refletir lá na frente. Eu falo, você acha que está passando segurança, mas está deixando teu filho mais inseguro, né? Porque daí vai ser a hora que ele vai ter a primeira namoradinha que não vai querer ver ele, que ele vai se desestabilizar. Então, isso a gente vai construindo desde pequeno. Eu falo que é um degrauzinho de cada vez, não dá para querer ver, né, a mudança, né, de uma hora para outra. É um pouquinho, e mesmo assim, a gente tentando acertar, a gente vai acabar errando. Falo que não pode negligenciar, né? Mas a gente vai acabar errando. Não vai ter como ser 100% perfeito, né? Falar em negligenciar, você sabe que a gente só tem mais 14 minutos de live, né? Porque o Instagram vai deixar a gente fazer 1 hora. Mas depois a gente marca outras. Mas conta pra gente, conversa um pouco com a gente já sobre a alimentação, né? Eu tenho uma mãe que diz, como a gente estava conversando hoje, né? Na hora ali de manhã. A criança só come de miojo. Se eu não der miojo, ela vai morrer de fome. Ela vai morrer de fome, já que se ela começar a comer umas verduras, salada, fruta. E aí? Como que a Não, e gente... até porque não é a criança que vai no mercado, não é ela que compra, né? E daí, se ela tá comendo aquilo, é porque a gente oferece. Mas doutora, só come isso. Assim, aí eu dou o exemplo, igual eu faço no consultório, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Lembra que eu falei, nossa principal escola vai ser nossa casa. Mas então vamos pegar o modelo da escola tradicional, né? A escola, ela tem horário fixo de refeição, tá? Ela tem um cardápio da semana já selecionado, então é aquilo que coloca na frente da criança e pronto, tá? Ela não vai ter acesso à despensa e não vai ter acesso à geladeira, né? Então eu falo para os pais, cuida com as coisas que a gente compra. Se você não quer que teu filho coma, então não compra, né? E você pode pegar um modelinho de fazer igual o cardápio da escola, faça com a sulfite e põe na porta da geladeira, fica mais fácil. Segunda é o dia que a gente vai focar no brócolis. Terça é o dia do, né, beterraba. E assim por diante. Aí fica mais fácil eu falar, as coisas não ficam batendo na cabeça, né? O que vai ser hoje? Tá desenhadinho. Então, horário fixo, né? Não é porque tá todo mundo de quarentena em casa que a gente vai comer 3 horas da tarde, não, é meio-dia e pronto, né? A questão do cardápio. Lá na escola, às vezes pode nem estar com fome, mas eles veem as outras crianças comendo. Então, é o exemplo que os pais têm que dar, né? Se os pais comem fruta o tempo todo, a criança vai ser estimulada a comer fruta. Agora, não dá pra gente pegar e falar, come banana, se eu nunca comi banana na frente dele, né? Então, tem essa questão de dar o exemplo. E isso a gente trazer para dentro de casa. Não tem segredo. Mas vai ter um dia que não vai comer bem. Vai ter um dia. Isso é normal, até a gente é assim. A gente tem que respeitar nosso corpo. E a criança é a mesma coisa. Mas vai ter o dia que ela vai comer super bem. Então, lembre desse dia que ela comeu super bem, porque vai ter isso também, né? Não vai ter só os dias ruins de alimentação. Então, a gente focar em todo esse conjunto, né? Você ser o principal exemplo e você, daí, olha, se eu como fruta e verduras, eu vou ter na geladeira fruta e verduras, né? Eu não vou ter outros alimentos que que eu não quero que coma. Então, ter essa consciência, né? Não prometa uma coisa para o teu filho que você não possa cumprir, né? Então, se você quer exigir alguma coisa e ir até o final, vai até o final da alimentação também. É um conjunto, né? Que isso é bem importante. E eu vejo que tem que ser leve. Por exemplo, não dá para ter a compensação.
Eu nunca usei Ah, não. compensação. A comida preferida do André é brócolis e da Maria é tomate. Nunca teve a compensação. Porque a compensação, ela dá a sensação e cria uma placa mental mesmo de que aquilo é ruim, né? Ah, então se você comer toda a verdura, eu vou te dar alguma coisa. Se você comer toda essa salada, você vai sair num horário melhor. Parece que aquilo é sofrido, né? É como se você tivesse que trabalhar numa coisa que você não gosta para poder ter um salário. É horrível. Então você pode trabalhar gostoso, você pode comer gostoso com as coisas que são saudáveis, né, Jaque? Eu falei do brócolis E e eu falo assim, tomate, eu cheguei a babar. Eu adoro um brócolis e tomate. tem que ser leve, tem que ser uma coisa natural, tem que fluir. É por isso que eu falo dessa mudança interna. A gente precisa mudar para depois cobrar alguma coisa, né? Então, isso é possível e não é difícil. A gente vê várias famílias que conseguem, né? Então, você tomar consciência, né? Não pegar o livro aí vai ser, tipo, igualzinho uma receitinha de bolo todo mundo. Mas você pegar e você criar essa rotina para dentro da sua casa. Aí funciona melhor desse jeito, né? A gente tem alguns movimentos da criança que vai ser natural. Ah, lembra da idade dos 2 anos que é terrível lá? Que daí ele vai mostrar, ó, eu não sou mais o bebezinho de casa, então não quero que fique dando comidinha na minha boca amassadinho. Então vai ter essas mudanças e a gente ir crescendo com eles junto, né? Você ir evoluindo junto. Ô, Jaque, uma coisa importante que eu acho que é legal da gente falar nesses minutos aqui é sobre o doce. É importante saber que há até diabetes mesmo, tipo 2, que é aquela que a gente vai construindo, né? O nosso. Ela começa naquela necessidade na infância mesmo. De que não, meu filho, todo depois do almoço tem que comer um doce. O organismo fica todo descompensado. A criança precisa de doce para ficar feliz? Não, existem outros, né? Amor e carinho deixa muito mais feliz do que o doce, com certeza. E assim, ó, aquela questão de hábito, ela precisa. Será que a criança precisa? Ou será que a gente quer que ela precise, né? Disso? Porque foi, que nem eu falei, não foi ela que foi atrás e comprou, foi alguém que estimulou, né? Ah, e tem aquela sensação do prazer imediato que o doce faz? Ele tem, mas assim como drogas e outras coisas mais, né? Só que também tem o efeito depois a longo prazo. E uma dica da gente, por exemplo, né, que diminui o doce. Tá, chega uma hora que quando você consegue cortar o doce, o que que acontece? Se você vai tomar um café que tá com açúcar, você não consegue tomar mais, porque é horrível. É horrível. Então, tipo, esse movimento eles conseguem fazer também, né? A questão é assim, a criança, ela só vai fazer a memória de um alimento, a memória de uma rotina, se você estabelecer aquilo para dentro de casa. E o doce está totalmente associado com isso, né? Doce vai dar cara. Eu quero um exemplo melhor. A bolachinha recheada, tá? Se você come aquela bolacha recheada, mesmo escovando o dente, passando fio dental, fazendo tudo direitinho, ela vai demorar de 5 ou 7 dias para sair todo o recheio do dente, tá? Ai. Então, tipo, a longo prazo, que, né, destruição que a gente está fazendo no corpo da criança, tá? Quer um exemplo, uma outra coisa para ficar mais ilustrativa? A gente tem um carro, né? A gente precisa colocar gasolina no carro para funcionar. Se a gente não coloca gasolina, ele não anda. E aí a gente tem um apreço, porque trabalhou pra caramba para conseguir pagar esse carro e ter o carro que você queria. Você vai colocar qualquer gasolina no carro? Não. Não. Você vai colocar que você confia, no local que você confia, a melhor que você consegue colocar e tudo mais. Então, o nosso corpo funciona do mesmo jeito. Ai, mas é prazeroso. Só que esse prazer está destruindo o corpo da pessoa, que é a pessoa que você mais ama, que é teu filho. Oi, mãe. Oi, amor.
Olha lá, ela tá escovando o dente, ó. Tá na hora de E dormir. ela usa Curaprox de adulta, desde 3 anos. Foi uma indicação importante, assim. Curaprox para mim é a melhor escova e ela usa de adulta. Limpa direitinho, passa fio dental todos os dias. Não é de higiene que a gente tá falando. É de higiene também, né? Porque agora que as crianças Não, aprenderam a lavar a cuidado. mão. É prevenção. É prevenção. Isso é Sim. legal. E assim, gente, ó, para finalizar, que eu sei que já deve ter pouquinho tempo, né? Rotina, tá? Então, tirando essa questão do coronavírus, até quando a criança sai de férias, eu peço, mantenha a rotina, mantenha o horário do sono. A gente tem tanta coisa para falar de cada detalhezinho, né? A questão da segurança. Quanto mais você prevenir, né? Mais rotina você manter, mais prevenção da parte de alimentação, de bem-estar, de bom relacionamento com o pai, com a mãe, né? Enfim, tipo, mais saudável teu filho vai ser. Então não tem segredo. Se a gente quer saúde, a gente tem que fazer essa prevenção, esses autocuidados e a questão de manter rotina. Então, rotina para criança é tudo, é fundamental, tá? As crianças estão de quarentena em casa, elas não estão de férias. Então, elas continuam, eu peço, continuam estudando, continuam a higiene do sono, continuam a alimentação saudável, né? Não é pra gente ficar fazendo lanche todo dia. Então, tipo, cuidem com isso. Lembra que a nossa principal escola é a nossa casa e os principais professores somos nós, os pais. Então, é papel do pai e da mãe ser exemplo sempre, né? Ai, mas às vezes eu tô exausto, isso todo mundo vai ter, tá? Ai, doutora, eu tô ficando surtada com medo do coronavírus. A principal doença, como eu falei, nas crianças que leva a óbito, principal doença não, né? Principal motivo de óbito na criança são os acidentes. Então, a gente tem outras coisas importantes para se preocupar. Incerto, todo mundo tem o dia de amanhã. Então, não é em tempos de coronavírus que a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã, né? Sempre foi assim. Então, a gente, né, sempre acordou no outro dia, ai, agradecendo por ter acordado, Sim. né? Aham. Então, a gente tem que pensar nisso. Ai, a gente tá em casa, a gente não tá em casa porque a gente tá prisioneiro, tá? A nossa casa é o local onde a gente tem as pessoas que a gente ama, onde a gente tem nossas coisinhas, onde a gente se sente seguro, né? Então, a nossa casa é um local para a gente ficar bem. Então, não adianta a gente botar besteira na nossa cabeça agora, né? Não adianta a gente se preocupar com coisas que não existem. A nossa casa é o nosso, né, maior fortaleza. Então, a gente tem que focar nisso, né? Focar, assim, que nem eu falei, o exemplo dos pais, isso é importante. E aí, um aprendizado daqui para frente. A gente vai melhorar, assim, a parte de medicina preventiva, a gente vai melhorar questões de saúde, porque os profissionais de saúde vão ser mais valorizados, vai entrar a questão política na parte de sistema de saúde depois disso, tá? A gente tem a questão do autocuidado com as nossas crianças, tem a questão dessa parte de ser exemplo sempre, tem a questão de a questão sanitária, de higiene, quantas coisas as crianças vão aprender com isso, né? Como que vai ser importante depois elas saberem as medidas de higiene, saber a questão de tirar o sapatinho e deixar na porta de casa e não trazer coisa ruim para dentro de casa. Essa questão da gente estar dentro de casa, e aí o pessoal fala de resiliência, de você, né, tipo, se aprofundar, de você, então, de você conhecer mais teu filho, de você conhecer mais tua casa. Isso vai ser muito importante para todo mundo, né? Dificuldade, ó, não é só eu, você que vai passar, é o mundo inteiro, não é nem o Brasil, é o mundo inteiro, né? E ninguém vai morrer por causa disso, tá? Pode morrer por outras coisas, mas não por causa dessa questão, né, da dificuldade em si. Então, a gente se unir agora mesmo e a gente pensar os pontos positivos que a gente pode tirar de qualquer crise, né? Ai, Jaque, a gente só tem 1 minuto. Escuta, ô Jaque, a gente quer outra live com você, que foi espetacular, maravilhosa. E eu agradeço muito, eu acho que tem muito benefício, sim, desse isolamento social. Muitas coisas, até os gastos das famílias vão mudar, as prioridades, a forma da gente tratar todo mundo. Acho que é muito mais amor. Agradeço muito a tua presença, agradeço a presença de todos. Nossa, eu vou salvar essa live, a gente vai subir para o canal.
sigam a Jaque tá com o canal novo no Instagram, por isso que tem até poucos seguidores. Porque É que eu comecei a mexer com isso agora. Então aproveitem, sigam. Ela tem dicas lá de cuidados, também tem coisas sobre o corona. Enfim, a gente vai seguir, né, Jaque? Acho que a gente se conhece faz uns 5 anos, que vem os nossos próximos 5 e vamos pra frente. Amém. Gratidão. Gratidão. Obrigada. Muito amor. Te amo E muito. essa Andréia que eu sempre falo, ela que fez minhas constelações, minha terapia.